Boa tarde, sejam bem-vindos à videoconferência da São Carlos sobre os resultados do primeiro trimestre de 2026. Estão presentes hoje conosco Gustavo Mascarenhas, diretor-presidente da São Carlos, Fernanda Naveiro, diretora financeira, e Murilo Lima, gerente de relações com investidores. Os slides da apresentação estão disponíveis no site de RI da companhia, ri.scsa.com.br, na seção central de resultados. Informamos que a apresentação será gravada e que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções, metas operacionais e financeiras da São Carlos, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Alterações na política macroeconômica ou na legislação e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da São Carlos e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Agora vou passar a palavra ao Sr. Gustavo Mascarenhas, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigado pela participação. É sempre um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco do nosso resultado do trimestre. E começando aqui pelos nossos destaques do TRI, né, elencando aqui sempre reforçando as prioridades da companhia, né, do lado de melhora operacional, uma busca contínua que nós temos, à frente de desmobilização de ativos e também a busca aí de novas estruturas, né, que resultem num espaço maior para a remuneração dos nossos acionistas. E começando aqui pelo destaque operacional, no trimestre a gente apresentou aí uma boa evolução na redução de vacância, destaque para o segmento de office, onde a gente reduziu 7 pontos percentuais, principalmente aqui impactado pela uma alocação que a gente já vinha trabalhando aqui há alguns meses, de 2 blocos inteiros do nosso centro administrativo de Santo Amaro, prédio nosso que fica na região da Chácara Santo Antônio, né? Então essa alocação tenha contribuído bastante no trimestre e naturalmente também para a redução da vacância no ativo, que tende agora a ficar muito próximo aos patamares ali acima de 90%. Tá? Na parte de mobilização de ativos, a gente não concluiu nenhuma transação dentro do trimestre, né? A gente anunciou dentro do trimestre a assinatura do compromisso de compra e venda de 4 ativos de office, né? E essa conclusão dessa transação, anunciada recentemente, né, foi dentro do segundo TRI, mas a transação relevante de 735 milhões, né, um cap rate aí de 8,1, e que eu vou dar mais detalhes no próximo slide. Tá? Em relação à frente dessas novas estruturas, aí aqui, né, até sendo mais direto, a gente está falando da nossa relação e aproximação com o mercado de fundos imobiliários. Né, hoje uma estrutura que a gente vê que tem uma precificação melhor, né, e por isso esse movimento da companhia. Né, então a gente fechou o primeiro trimestre com 1,2 bilhão de fundos imobiliários, né, que possuem a consultoria e a administração imobiliária da São Carlos. Esse patrimônio sob gestão, considerando essa transação anunciada no segundo TRI como evento subsequente, vai totalizar 2 bilhões. Né? Então, aqui começando, né, a companhia a ter mais ativos imobiliários dentro de fundos do que de propriedade na SA. Passando para o próximo slide, como consequência aqui, né, da boa execução dessas 3 prioridades, o que está resultando isso? Né? É uma estrutura de capital mais robusta, mais fortalecida, principalmente no momento de mercado onde a gente está vendo uma volatilidade grande sobre eventos externos, né, e também externos, eu digo, no mundo, e também aqui no país, né, todo o ano eleitoral, essa volatilidade que a gente tende a cada vez aumentar mais até o final do ano. Né? Então, hoje a companhia ela está bem mais robusta, ou seja, tem mais caixa do que dívida,
e isso aqui nos dá um conforto para enfrentar esse cenário, buscando as melhores oportunidades e maximizar o retorno para o nosso acionista. Indo para o próximo slide, já falando dessa transação anunciada como evento subsequente ao trimestre, né, como eu falei anteriormente, foram 4 ativos de Office, 735 milhões, 70% desse valor recebido à vista, já no caixa da companhia, e 220 milhões em cotas do próprio fundo. Tá? Esses imóveis, né, como eu mencionei, foram transacionados a um cap rate de 8,1. É um cap rate bem atrativo, principalmente quando a gente compara com o nível das NTNBs no mercado no momento, né, que estão muito próximo a 8%. Então, considerando o momento que a gente está, a volatilidade e uma liquidez no mercado ainda não tão favorável, foi uma boa transação, bem precificada, né? Foi abaixo do valor de avaliação, em 18,5%, mas esse desconto também, né, em um cenário mais favorável, mais líquido, nós, como cotistas do fundo, podemos, né, no futuro, eventualmente, capturar esse potencial aqui desses imóveis. Tá? Então, a nossa estrutura do fundo, né, ela prevê isso, que um cenário muito favorável, nós, como cotistas, podemos vir a ter ganhos desproporcionais entre as classes de cotas, dado que a gente tem uma cota subordinada. Né? E, né, acho que como eu mencionei, eu acho que a conclusão desse ativo, desse fundo, onde a gente também atua como consultor imobiliário e administrador dos ativos, reforça essa estratégia, essa avenida de crescimento da empresa junto ao mercado de fundos imobiliários. Então, vamos ter aí 2 bilhões sob gestão e ainda com espaço para crescer mais esse patrimônio. E no próximo slide aqui, até trazendo um pouco mais de detalhes e de cor para como a companhia fica após essa última transação, né, e também poder aqui passar para vocês o nosso direcionamento, né, a gente passa a deter aqui no segundo trimestre, né, aproximadamente 900 milhões em imóveis, né, imóveis de propriedades da São Carlos, e aproximadamente 600 milhões em cotas de fundo, né, dos 3 fundos que temos sob gestão. Em relação aos imóveis, direcionando aqui a estratégia, a gente vê o portfólio da BR Center, né, que é aproximadamente aí 360 milhões, um portfólio muito resiliente, né, que vem navegando esse mercado aqui desde antes da pandemia de uma maneira crescente, evoluindo no lado operacional. São ativos estáveis, maduros, né, e com receita, né, com indicadores de aumento de aluguel acima de inflação. Então, é um portfólio que a gente vê com bons olhos também para essa estratégia de fundos imobiliários. Então, a gente sempre está analisando aqui oportunidades para maximizar o retorno do acionista e também fortalecer esse futuro da companhia. Né? Então, eu diria que dos imóveis que estão na carteira aqui após essa transação, esses são bons candidatos para esse perfil. Os demais ativos de Office, né, viemos trabalhando aí também nessa melhora operacional deles. Dentro desse bloco aqui de ativos de Office, temos os 2 blocos do Centro Administrativo Santa Amaro, que fizemos a alocação recente. Né? Esses 2 blocos não foram para esse último fundo, então, mas também já vai entrar alocado. Claro que tem aqui um período, né, nesses 2 blocos de adaptação, mas também é um ativo que vai ter uma renda estabilizada e que também tem aqui um potencial para fundos. Né? Além disso, os nossos ativos do centro, né, a gente segue trabalhando a melhora operacional deles e também trabalhando na conversão de uso de algum desses imóveis, onde a gente vê que é um perfil mais adequado para maximizar o retorno aqui para a companhia. Né? Então, o objetivo aqui é desmobilizar esses imóveis de Office, né, trazendo aqui caixa para a empresa. Né? Como eu mencionei, a gente passa a ter caixa líquido na companhia, né? Então a gente passa aqui a deter um NAV de 1,6 bi. Esse NAV, quando a gente compara, né, a nossa ação no mercado, a gente está falando aqui que a ação é negociada aí com aproximadamente 50% de desconto, ou seja, apresenta aí uma boa margem de segurança para o investidor que acredita aqui que a companhia é capaz de executar essas 3 prioridades e que isso vai resultar no maior retorno.
né? E a redução, quando a gente compara, né, com o NAV do primeiro TRI, a explicação para essa mudança de 1,9 para 1,6, basicamente aqui a gente está falando da próprio custo, o custo dessa última transação e o desconto dos 18,5 que eu mencionei no último slide. Tá? Então é só para vocês terem esse depara e entender aqui essa cara da companhia no futuro. Tá? Agora eu vou passar a palavra para a Fernanda e ao final da apresentação também estamos aqui para responder as perguntas que eventualmente vocês têm. Obrigada, Gustavo. Boa tarde a todos. Agradecer aí novamente, né, a presença de todos vocês e dizer que é sempre um prazer a gente falar aí com o mercado. Eu vou começar entrando um pouco mais aqui no detalhe do nosso negócio de escritórios, né, o nosso segmento Office. Eu gosto sempre de começar trazendo um pouco do panorama de mercado, né? Então, acho que a dinâmica tem sido muito positiva nesse segmento de escritórios, tanto em São Paulo quanto no Rio. Quando a gente olha aí para os números de vacância do mercado em geral, a gente viu em março uma nova redução, aí vindo para patamares abaixo de 16%, no mercado de São Paulo. Acho que é interessante comentar também que a redução ela vem acontecendo em todas as regiões da cidade, não tem mais aquela concentração que a gente viu algum tempo atrás ali na região mais da Faria Lima. Enfim, hoje a gente vê região da Paulista, Chucri-Zaidan, Marginal Pinheiros, a gente vê essa redução de vacância. Então, uma dinâmica muito positiva, uma demanda firme, né? E a gente realmente observa isso também dentro do portfólio da São Carlos, né? Então, acho que corrobora muito aí com o que a gente tem visto no mercado, né? Principalmente ali na região da Chucre, onde a gente tem o EZ Towers, a gente já começa a ver uma possibilidade de puxar preço, isso tem sido bastante interessante, né? Dado que hoje a gente tem uma demanda muito, muito positiva aí, vindo de multinacionais, empresas de serviço, tecnologia, indústria, tem de tudo um pouco ali, e a gente tem visto aí realmente um momento muito, muito bom, né? Acho que o grande destaque aqui no trimestre, né, que ajudou, contribuiu aí, acho que praticamente com toda essa redução aí de 7 pontos percentuais na vacância, foi essa alocação de 2 blocos lá do Casa, né, como o Gustavo já comentou, uma negociação bastante longa aqui, né, porque foi uma alocação de 12 mil metros quadrados, envolvendo 2 blocos inteiros, né, que a gente conseguiu concluir agora no mês de março, vai ser uma conversão de uso aqui. E eu acho que o bacana é que a gente vai conseguir movimentar os locatários que estão atualmente nesses 2 blocos para os outros 2 blocos existentes aqui nesse prédio, o que acaba também elevando aí a ocupação do ativo como um todo, tá? Rio de Janeiro também gosto de falar, acho que o mercado também tem sido bastante ativo, né? Assim, acho que é uma magnitude um pouco diferente de São Paulo, mas a gente tem conseguido, enfim, ocupar os nossos imóveis, né? Temos usado bastante a nossa solução de flex office, né? Isso tem sido um diferencial bastante grande aí na região, e a gente segue aí com um pipeline bastante positivo no Rio também, principalmente aí com foco grande nos imóveis que a gente entende que tem um perfil bastante corporativo aí, o City Tower, o Cidade Nova, acho que são aí os grandes destaques. Passando agora para o slide 7, falando um pouco do varejo aqui da Best Center, acho que aqui também a gente tem visto uma dinâmica boa, né, de ocupação dos nossos empreendimentos. No trimestre aqui a gente tem um ligeiro aumento aqui na taxa de vacância, mas acho que é algo bastante pontual aqui. Foram basicamente 2 locações, 2 rescisões que a gente teve aqui no trimestre. Uma delas a gente já sabia que ia acontecer, e a gente já está aqui hoje com praticamente uma delas com uma locação aqui para fazer a reposição do cliente, né? Então a gente tem visto uma boa velocidade também aqui de locação e de reposição, como vocês até podem ver aqui quando a gente traz aí a quantidade de metros quadrados transacionados aí no trimestre, né? Fica um pouco abaixo dos outros, porque também hoje a área vaga disponível para ocupação acaba sendo um pouco menor. E aí, acho que o principal indicador que a gente sempre traz aqui, que a gente acompanha na Best Center, é o crescimento de venda dos lojistas, que eu acho que hoje está aí ligeiramente acima da inflação, que é bem positivo, e mais importante ainda, o crescimento da receita de locação, que acaba vindo aí mais acima da inflação, o que é positivo. Então, a gente tem aqui ganhos reais, não só por fins de desconto, mas por renegociações que a gente tem conseguido fazer conforme esses centros eles vão maturando. Passando agora para o desempenho financeiro da companhia,
A gente tem, né, trazido sempre os números aí numa mesma base, porque a gente acha que fica mais fácil, né, de entender a performance da companhia. Nesse primeiro TRI, eu acho que o destaque na receita é a receita proveniente da prestação de serviços, né? Então, como o Gustavo comentou, a gente hoje tem 2 fundos, dos quais a São Carlos faz toda a gestão imobiliária dos ativos, né? Então, no caso do TGRU, são 16 ativos, no caso do Jive Mauá, são 8 ativos, com toda a comercialização, operação, tudo isso feito pela São Carlos, e a gente tem conseguido monetizar, digamos assim, todo esse trabalho aí que a gente já faz há muitos anos aqui, né? Mas, além disso, se a gente olhar NOI e EBITDA crescendo quase 50%, e acho que o mais importante aqui é o FFO, né, que tem aqui uma melhora bastante expressiva do primeiro tri do ano passado, que ficou aí quase, enfim, 18 milhões negativos, vindo para o campo neutro aqui no primeiro tri desse ano, sem dúvida alguma, resultado das, enfim, pré-pagamentos de dívida que a gente tem feito, conforme a gente vai vendendo os ativos, e uma maior posição de caixa também, que ajuda bastante a gente aqui. Falando um pouco agora da estrutura de capital, eu acho que a companhia, né, tem cada trimestre que passa uma estrutura de capital aí mais parruda, né? Isso começou lá em 2024, né? Nossa preocupação em ter uma estrutura de capital mais adequada. E hoje, sem dúvida alguma, a gente tem muita tranquilidade aqui para executar todo esse plano estratégico que a gente tem falado e desenhado para a companhia. A gente tem realizado a liquidação das dívidas, né, atreladas aos imóveis, mas a gente também tem ficado atento a oportunidades de eventualmente reduzir o nosso custo de capital, pagando dívidas mais caras, né? E de forma geral aqui, acho que a gente tem conseguido, se a gente olhar o nosso custo de capital aí no final de março, de 11,8%, acho que é um patamar bastante bom quando a gente compara hoje com o mercado. E conforme o Gustavo comentou, né, a partir agora do segundo TRI, a companhia passa a ter aí uma posição de caixa líquido positivo. E por fim, no próximo slide, acho que só fazendo aqui enfim, um breve resumo aqui, né, do que a gente já comentou. Acho que as nossas prioridades, elas seguem muito parecidas, né? Acho que a gente aqui segue realmente determinado em melhorar a ocupação dos nossos ativos. Com isso, a gente vai conseguir melhorar a rentabilidade, e isso acho que é básico aqui para a gente fazer, né, boas transações com os ativos que a gente achar que faz sentido, né? A gente continua olhando para o nosso portfólio, como o Gustavo trouxe, né? Olhando para o nosso portfólio, principalmente da Best Center, e os outros ativos de office que também ficam aqui com a gente, que tem esse perfil comercial, e buscando alternativas para esses ativos, né? E tudo isso, né, enfim, mirando aí essa nossa estratégia de atuar aí dentro desse mercado de FIs, aí, algo que a gente começou aí desde o ano passado. Eu acho que é isso, a gente agradece a todos vocês e a gente está aberto aqui para responder as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para o Q&A, orientamos que utilizem o ícone levantar a mão na parte inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, utilize o ícone Q&A. Aguarde um momento enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Calixto, da Calixto Capital. Boa tarde. A empresa pretende distribuir os recursos oriundos da recente transação? Obrigado pela pergunta, Pedro. Nesse campo, né, o que a gente aqui busca, quando a gente elenca aquelas 3 prioridades que eu mencionei, sim para poder ter espaço para distribuição de recursos para os acionistas, né? O modelo de negócio que a companhia está seguindo, né, de atuação via fundos imobiliários, mesmo que com uma participação em cotas, ela gera, né, esse caixa excedente, e a companhia ela passou aqui, como você pode ver, no segundo trimestre passou a ser caixa líquido, né? Então, sim, é uma intenção da companhia em buscar remunerar o nosso acionista. Como vocês e todos os investidores podem observar no nosso ITR, a questão da estrutura dos fundos está nos levando a consolidar esses fundos no nosso balanço, tá? E como consequência disso, a gente não pôde ainda reconhecer o lucro dessas transações, tá? Na nossa nota explicativa 7, a gente tem ali o nosso saldo de lucros a realizar,
ao final do primeiro trimestre em torno de 300 milhões. Então, atualmente a companhia está trabalhando numa forma de endereçar esse ponto da consolidação e aí sim ter uma reserva de lucro para dividendos e eventualmente, né, a gente também estuda outras maneiras de assim remunerar os nossos acionistas. Obrigado pela pergunta. Aguarde um momento enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de André Bate. A primeira pergunta é: há planos de distribuir parte ou todo o financeiro da venda como rendimentos ou redução de capital? E a segunda pergunta é: para confirmar, dado o controle contábil sobre os fundos imobiliários, as receitas dos imóveis e as despesas das contas sêniores apresentam integralmente nas demonstrações consolidadas da empresa? Obrigado pela pergunta, André. Acho que a primeira pergunta, né, sobre a questão de distribuição, eu acabei respondendo através da pergunta anterior, né? Então, a gente vem aqui buscando aí maximizar esse retorno para o nosso acionista, né? E na questão contábil aqui dos fundos, né, que estão sendo consolidados, a resposta é sim, né? Como é a consequência dessa consolidação, né? Quando a gente consolida os fundos, basicamente a gente continua reconhecendo, né, no nosso ITR, todas as receitas e despesas desses imóveis, né? Por ser fundo, não tem a parte de imposto que teria, né, na SA, né? E na parte de resultado financeiro também tem ali toda a remuneração do cotista sênior, tá? E ali é contábil, né? Não necessariamente caixa, que é uma visão diferente quando você olha somente o fundo, tá? Então acho que é um pouco aí da consequência dessa consolidação e que a gente detalha também no nosso release e no nosso ITR. Nossa próxima pergunta vem do André Pizeta. Vocês acreditam que há condições de fazer novos desinvestimentos no cenário de macro atual? Realmente o cenário ele é desafiador, né? Eu acho que o, o mercado ele continua, não está tão líquido, né? Não está líquido, a gente continua vendo as grandes transações principalmente, tá? As grandes transações elas têm utilizado dois principais mecanismos, né? Venda de imóveis por troca de cotas de fundos líquidos na bolsa ou fundos estruturados como a gente executou, tá? Ah, a despeito do cenário, eu acho que transações isoladas e menores, de tickets menores, a gente continua tendo oportunidades, né? E o que a gente aqui costuma dizer é que nosso time tem know-how, tem track record e tem conhecimento para estar sempre aqui atento às oportunidades e ser muito ágil, né? Eu acho que o que faz diferença é que quando surge aqui uma possibilidade de fazer um bom negócio, a gente executa rápido, né? Então esse tem sido o drive. É um ano volátil, então vamos seguir nessa toada de estar atento às oportunidades, mas para fazer bons negócios. Acho que não há pressa aqui de fazer negócio por fazer, né? O objetivo é maximizar o retorno aqui para os acionistas da São Carlos. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Ferraz. Senhor Guilherme, seu microfone já está liberado. Oi, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Oi, Gustavo, Fernanda, boa tarde. Estão me ouvindo bem, né? Estamos sim. Sim. Tá. Então, eu queria fazer, na verdade, uma das perguntas vocês já responderam parcialmente, mas eu queria abordar o tema do lucro líquido. A gente viu que esse trimestre teve, na verdade, contabilmente foi 42 milhões de prejuízo, mas isso aí é não recorrente, né? Recorrente mesmo foi em torno de 7 milhões. Eu queria saber, considerando que a empresa está mais leve e com as vendas atuais desses ativos, é, o que leva, por que a empresa está seguindo no vermelho, ainda não tem dado lucro, né? O que tem drenado o lucro da empresa? E também, se vocês me permitirem, a segunda pergunta é com relação aos fundos imobiliários. Eu dei uma olhada lá, parece que o cotista sênior ele está recebendo em torno de IPCA mais 10, IPCA mais 9,8, e sobre o patrimônio deles, né, que dá em torno de 70%, né? Vocês acham que a empresa tem cap rate para poder
ter margem de lucro nessa operação aí? Obrigado pelas perguntas, Guilherme. Eu vou responder aqui as duas, né, em parte. Eu acho que o lucro ele tem que ser analisado né, sobre duas óticas, né? Eu acho que primeiro, quando a gente olha o prejuízo contábil, né, consolidado, ele tem o efeito aqui da consolidação dos fundos e ele carrega ali a correção IPCA do PL do cotista sênior, tá? Que eu acho que é o principal impacto. Quando a gente exclui esse efeito contábil, né, que não reflete aqui a realidade do CNPJ São Carlos, vamos dizer assim, esse prejuízo recorrente ele cai, como você falou, para 7 milhões. Basicamente, esses 7 milhões ele é a depreciação, ou seja, que eu acho que a métrica boa de olhar é o FFO, né? O FFO ele reflete aqui de uma maneira aproximada a geração de caixa da companhia, onde a gente está estabilizado, né? Tá no zero ali, tá? Então, a tendência da gente evoluir com os imóveis e nessa eficiência operacional, crescimento aí também de receitas, prestação de serviço, é a gente ir para o campo positivo do lado do FFO, tá? Do lado dos FIIs, a nossa estruturação desses fundos, né? Como é que a gente pensou nesses fundos e como é que eles funcionam, né? Esses fundos possuem duas classes de ativos, duas classes de cotas, né? O cotista sênior, que foi distribuído a terceiros, né? Ou seja, captamos recursos com terceiros, e a cota subordinada, que fica de nossa propriedade, né? O cotista sênior ele recebe uma remuneração preferencial, né? Ou seja, essa remuneração ela está variando entre IPCA mais 9,5 e IPCA mais 10, a depender do fundo, tá? E o que os nossos ativos geram, né, dentro desses fundos é o suficiente para pagar esse cupom, né, de 9,5, por exemplo, com uma margem de segurança, ou seja, o NOI, ou seja, o lucro operacional líquido dos imóveis, ele é suficiente para remunerar o cotista sênior e ter uma sobra, tá? Ou seja, uma margem aqui de segurança. E esse excedente, tá? Ele é de propriedade do cotista subordinado, tá? Mensalmente, esse PL do cotista sênior, ele é corrigido a IPCA, né? Então, o NOI, ele pagou o cupom do cotista sênior e o IPCA acruou no patrimônio líquido desse cotista sênior. Esse acrue vai ser pago quando, né? Esse é um fundo de prazo determinado, ou seja, em algum momento a gente vai transacionar esses imóveis, né? A gente vai pagar o cotista sênior e todo o excedente vem para o cotista subordinado, tá? Como os nossos contratos, né, de locação, eles são atrelados à inflação, né? Se a gente considerar aqui que não vai haver mudanças, né, em termos de cap rate, ou a gente vai ter só uma receita crescendo a inflação, no momento que a gente vender lá na frente, esse ganho da inflação vai estar dentro do imóvel, né, e vai pagar esse cotista sênior voltando o capital para a SURB. A nossa leitura é que os nossos imóveis estão em ramp-up, tá? Ou seja, estão evoluindo operacionalmente, né, em termos de ocupação e valor de locação. E isso sendo possível, né, isso acontecendo, né, no mundo real, vai gerar um valor de imóvel futuro maior do que a gente tem hoje, né? E esse valor maior vai ser um excedente para remunerar a cota subordinada, né? Então, pegando aqui o exemplo desse último fundo, a gente entrou com desconto, né? O fundo comprou com desconto de 18% versus a avaliação, mais um cap rate de 8%. Né? Então, pô, como um ativo foi vendido ao cap de 8%, se tem um desconto de 18%? É porque esses ativos estão em evolução, né? Estão aumentando o aluguel e estão aumentando a ocupação. Então, a tendência é a renda desses imóveis aumentar, né? O valor desse imóvel aumentar, né? E lá na frente ser suficiente para pagar totalmente aqui o cotista sênior e a subordinada ter um ganho desproporcional. Isso é um cenário positivo, né? Obviamente. E aí eu destaco que na estrutura, né, olhando pelo outro lado, num cenário pessimista, né, negativo, onde tudo dá errado no país, né, o mercado né, ele vai para um lado, um caminho muito ruim, é importante destacar que nós, como cotistas subordinados, não somos obrigados a pagar
o valor investido pelo cotista sênior, tá? Ou seja, a perda máxima do investidor da São Carlos é o próprio patrimônio da cota subordinada, ou seja, essa estrutura não é, apesar de ter semelhanças em termos de remuneração, ela não é uma dívida, e é por isso que a gente deixa claro, quando a gente consolida os fundos, que é uma obrigação que aparece no nosso balanço, mas que a gente não tem essa obrigação de pagar no futuro, ok? Tá joia. Hein, Gustavo, só um adicionalzinho rapidinho aí. Esses 514 milhões que vão para o caixa da companhia, desse último fundo agora, já estão livres de encargos ou ainda vão ser liquidados ainda? Com esse caixa, né, naturalmente, toda venda de imóvel, né, a gente tem que apurar o imposto da transação, né, e também tem custos da transação, né? Então, a gente Uhum. tem, normalmente aqui a gente tem uma boa eficiência, uma boa estrutura aqui de venda dos imóveis, tá? E essa transação aqui ficou em torno de 4%, um pouco menos, tá? Então, Tá parte joia. do caixa é a ordem das coisas, né? Pagar Uhum. imposto, pagar custo da transação, e no caso, quando tem dívidas atreladas, a gente também tem que amortizar, né, as dívidas para liberar esses imóveis, baixando a alienação fiduciária para poder transacionar para o fundo. Ok? Tá joia, Gustavo. Super claro Obrigado, aí. Guilherme. Tá joia. Boa tarde aí. Boa tarde. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Agora passo a palavra para o senhor Gustavo Mascarenhas para as considerações finais. Obrigado a todos aí por mais uma videoconferência da São Carlos. Ficamos aqui à disposição de todos, o nosso time de RI, para tirar todas as eventuais dúvidas, e falar aí sempre da São Carlos. Obrigado, uma boa tarde.